Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos partilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 7, e nós vamos ler do 1 ao 8. O tema que eu coloquei aqui é o sofrimento e a brevidade da vida. Amém? Versículo 1. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são seus dias como de um trabalhador diarista, como o escravo que suspira pela sombra, e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. O capítulo 7 de Jó começa com uma expressão do sofrimento humano, que Jó compara a um serviço militar ou um trabalho árduo, quando ele fala no versículo 1. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como de um trabalhador diarista? Aqui ele está dizendo como... Ele descreve a vida humana como uma constante espera pelo final do dia. Então, como se a gente trabalhasse, esperando como se o final do dia chegasse. Porque o diarista, ou aquelas pessoas daquela época, a maior parte recebia o seu salário no final do dia. E muitas delas não recebiam. Então, elas ficavam esperando ansiosamente pelo seu salário, né? E elas esperavam, né, pelo final do dia, também por um momento de descanso, alívio. Mas Jó sente que a sua condição é pior. Ele está vivendo em constante futilidade e dor. E com muitas noites, com noites miseráveis, em que seu corpo é coberto por vermes e feridas. Aqui no versículo 3, fala assim me deram por esperança meses de desengano. Não se tem o tempo, eu até procurei, né, mas não tem o tempo certo que já passou por tudo isso. Porém, ao ver meses aqui, a gente já imagina que foi um longo período, né, não sei quanto tempo isso durou, mas ele mesmo aqui já diz, meses de desengano. Então ele já estava sofrendo ali um certo tempo. Essa descrição do sofrimento humano nos lembra que a vida é repleta de dificuldades e dores. Mesmo aqueles que têm uma vida relativamente confortável, que é o caso de Jó, com riquezas e bens, ainda assim enfrentam sofrimentos e tristezas. A sua situação financeira não tem a ver com o seu sofrimento. Muitas vezes pessoas que não têm uma condição boa podem passar dias bons, e uma pessoa que é muito rica pode passar dias maus. Isso não está relacionado à nossa condição financeira, né? Então, uma pessoa ali que às vezes tem um conforto um pouco melhor pode passar um dia difícil. E uma pessoa que vive uma dificuldade também pode passar esse dia difícil, né? As palavras de Jó nos lembram que somos todos vulneráveis à dor e ao sofrimento, independente das nossas circunstâncias. Então, o nosso dinheiro ou a nossa condição financeira não nos impede de passar por situações complicadas. Jó não se detém em sua dor. Ele usa suas palavras para apontar para algo maior que o sofrimento humano, a soberania de Deus. Então, aqui no versículo 7, ele ora a Deus, né? Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Jó tá tão cansado com aquilo que ele tá passando, que não foi fácil, né? Nós já falamos aqui várias vezes, né? Não foi fácil tudo que ele perdeu. E ele tá cansado, né? Porque ele tem dor, né? Ele, além da dor emocional, ele tem aquela dor física, né? Então, ele só tá cansado, mas mesmo assim, ele não deixa de colocar Deus no lugar que ele deve ficar, né? E Jó reconhece que a sua condição e resultado é o resultado da vontade de Deus. Então, lá no versículo, até no versículo anterior aí, lá no capítulo 6, versículo 4, a gente leu, né? Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. E aqui ele não vê como algo do inimigo, ele sabe que é o próprio Deus que está alinhando ali alguma coisa na vida dele. Então, ele entende isso. Jó reconhece que sua condição é o resultado da vontade de Deus e que Deus é o único que pode aliviar a sua dor. Então ele tem essa plena convicção. E que bom quando a gente chega nesse bom senso, né? De saber que é só Deus. Deus que colocou e Deus que pode tirar. Somente Deus tem o poder para isso. Embora Jó esteja clamando por alívio, porque como eu disse, ele estava cansado e com dor, né? Ele não culpa Deus por seu sofrimento, mas reconhece que Deus é soberano. E o que é soberano? É ter autoridade suprema, poder de decisão, exercer controle total. Então Jó tem a convicção que Deus é soberano sobre todas as coisas. E se ele deu, ele tirou. Se ele entregou, ele também pode pegar de volta. Se ele deu riqueza, ele pode dar pobreza. E é só Deus. Jó tem essa certeza. Jó faz uma oração a Deus.
lá no versículo 7 que eu li com vocês, expressando a sua angústia e tristeza diante da brevidade da vida, ou seja, dizendo que a vida é breve e que somos um sopro diante da vida, né? Ele reconhece que a sua vida é passageira, lá no versículo 6. Quando fala da lançadeira, do tecelão, ele está falando, o movimento rápido da lançadeira ali do tecelão ilustra a brevidade da vida mesmo. Então, é esse o significado ali que ele está querendo dar falando isso. E que está passando rapidamente. Ele reconhece a realidade da mortalidade humana e que a morte é inevitável. Não tem como a gente evitar a morte. A partir do momento que a gente vive, a gente está, né, aí disposto não, né, exposto à morte. E quem decide isso é o Senhor, aquele que é soberano, somente Ele. Jó reconhece que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele não está desesperado, mas está clamando a Deus em busca de consolo e esperança. Então Jó não está reclamando com Deus, mas ele está dizendo o que está acontecendo com ele. Dizendo, Deus, eu não aguento mais. E tem dias que realmente essa é a nossa oração. Senhor, está pesado demais. Me ajuda a suportar. A descrição detalhada da dor de Jó nos lembra da realidade do sofrimento humano, mas também nos leva a refletir sobre a natureza do pecado e a sua consequência. Jó se sente como um pecador, não que ele tenha pecado, porque nós lemos a história e sabemos que ele não pecou, mas porque a dor e a morte são resultados do pecado original. Então, se a gente voltar lá em Gênesis 3, que a gente leu, nós sabemos que quando acontece a queda do homem, a morte se instala, né? A dor e a morte. Então, para a mulher, Deus deu uma advertência, para a serpente, ele deu uma maldição, e para o homem, ele deu um castigo. E ele põe os querubins no caminho da árvore da vida, para que eles não comessem mais da árvore da vida, porque o plano de Deus, originalmente, era que nós vivêssemos eternamente. E aí a morte se instala ali naquele local. E se você está lendo esse vídeo pela primeira vez, voltem um pouquinho que a gente leu Gênesis 3 anteriormente. A condição de Jó é uma representação física da condição espiritual de todos os seres humanos. Estamos todos em uma situação desesperada, sujeitos à morte e à dor. Essa é a realidade. Nascemos com a natureza pecaminosa. E o que nos corrige? O que nos corrige é uma vida certa com Deus. Somente isso. No entanto, como cristãos, temos a esperança. Sabemos que Jesus veio para nos libertar da dor e do sofrimento, que são resultado do pecado. Jesus veio fazer essa conexão, ele veio nos reconciliar com Deus e fazer essa ligação entre nós e Deus, levando sobre si as nossas dores, levando sobre si os nossos pecados. Através de sua morte e ressurreição, ele nos deu esperança de uma vida livre da dor e do sofrimento que Jó descreve. Mesmo enfrentando a dor e tristeza, temos a certeza que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos sustentando através das dificuldades. Então, que nesse dia, através dessa reflexão, nós possamos entender que existem processos que é o próprio Deus nos tratando e que nós podemos crescer diante das dificuldades e passar por essa dor ao lado de Deus, juntinho com Ele, orando, crendo que Ele é Deus sobre todas as coisas, assim como Jó cria que as coisas que estavam acontecendo ali era a própria mão de Deus, que nós possamos ter essa sensibilidade de perceber, não ficar espiritualizando tudo, sabe? Que tudo é inimigo. Às vezes é Deus que está permitindo, que nós possamos ter maturidade e entender que o Senhor também nos trata através de dificuldades. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor e que amanhã possamos estar aqui novamente partilhando mais uma porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.